Bom dia, meninos, boa tarde, meninos, boa noite, meninos, tudo bem? Bom, pessoal, estamos caminhando aí para mais um encontro do Momento Enem, tá bom? Em relação à língua portuguesa. Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre intertextualidade, ok? Primeiro passo desse estudo de intertextualidade é entender o que é a intertextualidade. Bom, como o próprio nome diz, pessoal, intertextual quer dizer que nós vamos falar aqui da relação estabelecida entre textos, tá? Só que nessa parte de relação estabelecida entre textos, entre diálogo, influência de textos, eu preciso deixar claro com vocês que aqui consta tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Recapitulando, linguagem verbal é aquela que utiliza palavras e linguagem não verbal é a que não utiliza palavras. Por exemplo, sons, um sino da escola tocando, uma sirene, certos gestos, danças, imagens, beleza? Bom, então a gente vai citar aqui, né? Nada se cria, tudo se copia, tá? Famoso Beltrano que disse isso daqui. Bom, a intertextualidade ela é dividida em tipos. O primeiro e o mais comum é a paródia. Qual que é o objetivo da paródia? Fazer uma sátira ali, certo? Ironizar, trazer uma crítica ou simplesmente trazer uma parte cômica ao seu texto original. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de linguagem não verbal. Nós temos aqui o Folder, né, do Stranger Things primeira temporada, e depois os Simpsons fizeram uma releitura, certo? Como trouxe, né, uma parte cômica por cada Simpson, né, cada um dos desenhos ali já é muito engraçado, então fez com que acontecesse uma paródia, certo? Uma sátira aí. Depois nós vamos falar da paráfrase. Enquanto a paródia tem o objetivo ali de ser satírica, né, de trazer comicidade, a paráfrase ela já faz o que você quis dizer ali no texto, só que de uma forma diferente. Nossa, tá ela muito confuso. Sabe quando você empresta seu trabalho para o colega e fala assim, ó, copia, mas não faz igual? Então, você está pedindo para o seu colega fazer uma paráfrase. Um grande exemplo das paráfrases são aqueles livros que têm reprodução em filme, certo? Então, aqui nós temos a saga Harry Potter, né, livros, que são os originais, e os filmes que têm os livros como base. Tá, mas eles não são idênticos. Não, os Potterheads que estão assistindo esse vídeo sabem muito bem que os livros eles trazem informações a mais, trazem características diferentes das dos filmes. Como, por exemplo, né, gente, a cor do vestido da Hermione. Todo mundo sabe que no livro ele era azul e chegou no filme ele foi rosa. Mas tudo bem, a gente já superou isso. Bola pra frente. Bom, depois nós temos a epígrafe. O que faz a epígrafe? É quando você coloca aquelas frasezinhas no começo da dissertação, certo? Para fazer um contexto, cita um autor importante. Isso é epígrafe. Então nós temos aí Paulo Freire, muito citado também, ó. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, certo? Então a epígrafe é aquela citação no início do texto, certo? Vem antes mesmo da introdução. Depois nós temos a citação em si. Qual que é a diferença, gente? A citação, ela já vai trazer para nós a frase, certo? Um trecho de alguma outra pessoa, de alguma outra personalidade, só que não necessariamente, lá não vem, na verdade, né? Nem necessariamente, ela não vem no início como epígrafe, tá? Ela vem como uma parte de contexto. Essa citação você pode colocar exatamente o que o autor disse, usando as aspas, ou fazer também, né, uma paráfrase ali, que a gente vai chamar de citação indireta, em outro contexto de estudo. Então aqui a gente vai citar Alvo Dumbledore. Então, segundo Dumbledore, a verdade é uma coisa bela e terrível, por isso deve ser tratada com grande cautela. Tá? Fica um texto aí pra gente refletir. A alusão, que é a próxima, já é quando nós fazemos uma certa referência a algum período, certo? Histórico, regional, e nós fazemos essa referência de uma forma bem direta. Olha só, nos exemplos fica mais claro, né? Eu ganhei um presente de grego. O que quer dizer quando você ganha um presente de grego? Ah, um presente ruim, tá? É algo que eu não gostei, um presente esquisito. Beleza, por que veio esse presente de grego? Por que a gente pensa isso como um presente ruim?
Justamente porque nós fazemos uma alusão, ele traz um resgate do cavalo de Troia. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Observação aqui, gente. Troia continua com acento agudo porque é nome próprio, ok? Então isso aí é alusão, quando você faz uma referência, uma retomada de algum período. Depois nós temos o hipertexto ou a hipermídia. O que acontece aqui nessa parte? Quando um texto gera para você um outro texto que faz referência em um outro texto e aquilo vai criando uma rede. Porque o que a gente faz num texto normal? Uma leitura linear, certo? Você começa na página 1, 2, da sequência até o fim daquele artigo, daquele livro. Agora, com a internet principalmente, nós temos a infusão aí dos hipertextos, dos hiperlinks. O que acontece? Você está lendo a primeira página do seu artigo e você viu ali que tem uma palavrinha destacada em azul, que, sei lá, uma palavra. Você clica, ele te joga para um outro texto, depois você tem a possibilidade de voltar. Então, não é uma leitura linear, ok? Ela é muito dinâmica. Isso também é um tipo de intertextualidade. Por que, Tyler, que é intertextualidade? Porque um texto vai te levando ao outro, certo? Isso é intertextualidade, a interação entre os textos. Depois nós temos o pastiche. O pastiche, na verdade, ele é uma imitação, certo? Bem explícita para fazer uma crítica a alguma situação. Nós temos aqui a carta de Coríntios, certo? A primeira carta de Coríntios, que fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Depois nós temos aqui o Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver do Camões, certo? Soneto super famoso. O que o Renato Russo fez? Ele juntou esses dois textos aqui e criou a música Monte Castelo, certo? Então, na música nós conseguimos perceber o trecho, ainda que eu falasse a língua dos anjos, fraco. Então, a gente consegue perceber isso daqui junto com o soneto que ele vai colocando no meio da música. Tayla, mas por que isso daqui não pode ser paródia? Porque isso aqui ele não traz uma crítica, ele não traz uma sátira, ele não deixa aquilo cômico, ele só integra a sua obra, beleza? E por último, para facilitar a nossa vida aí, nós temos a tradução. O que é a tradução? Traduzir, passar para o seu idioma. Então aqui nós temos, né, em inglês o original ali dos Vingadores, né, Avengers Assemble, né, a frase épica do Capitão América para atacar o Thanos. Se você for ler a legenda, vai aparecer Juntem-se Vingadores, mas se você preferiu ver a versão dublada, você sabe que ele disse Avante. Ok, meninos? Então, isso daqui é intertextualidade, certo? Esses são os tipos. Fiquem atentos e não se esqueçam, o Enem trabalha muito com interpretação textual, com crítica, com contextualização, tá? Então fiquem atentos com as notícias, assistam jornais e tudo mais. Beijo, meninos, e juízo!